Aproveitando a deixa, né? O pastor levantou a bola, quicando, e aí? Conta pra nós aí, vai ter avivamento antes do arrebatamento? Já? Já, agora, já levantou, acabou de falar do arrebatamento e já entra de sola. Da última vez que você veio aqui, você falou, eu vim aqui pra descredibilizar todo o argumento do Carlos Do pastor Eduardo. Carlos. E vocês concordaram comigo, né? Na ocasião, sim. Vocês concordaram. Agora tem um Hoje, contraponto. Tem um agora contraponto é o agora, né? contraponto agora, ao vivo. Olha só, eu acredito sim em um avivamento antes do arrebatamento da igreja, por algumas passagens bíblicas específicas. Quais? E também... Vai deixar eu falar ou quer falar agora? Não, assim que você falar assim, ó, por umas passagens bíblicas específicas, você já dá a passagem. Tá, então deixa eu falar. Por algumas passagens bíblicas específicas e também por uma questão de fé, de acreditar que a apostasia é para grupos determinados que fazem parte da igreja, mas especificamente para o mundo. A cada dia o mundo se afastará mais de Deus. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra, não está falando especificamente da igreja. Isso está falando do mundo num todo. Só que na igreja, haverá os remanescentes. E esses remanescentes estarão avivados e cheios do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Nossa, Deus do céu. Isso que o senhor acredita tem a ver com aquela profecia de Joel 2? Sim, começando a partir de Joel 2, no capítulo de número 28. E há de ser que depois disto, mas existe uma tradução que eu gosto muito dela, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É claro que todos nós sabemos que essa profecia se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo... Eu vou ler aqui, tá? Atos... Permite ler aqui a Bíblia? Fica à vontade. Sim. Você não pode ler o Corão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. É interessante que a Bíblia diz assim, ó. O Espírito Santo é a pessoa que nós temos como promotor e o agenciador de avivamento. Ele é o avivamento aguardado e esperado. É ele quem aviva a igreja. Atos 2, versículo de número 39, a respeito dessa promessa do Espírito Santo está escrito, porque a promessa é para vós, falando daqueles que estavam presentes, para vossos filhos, para os filhos daqueles que estavam presentes, e para todos que estão longe, falando para outros também, outras nações. A tantos, isso aqui é lindo, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Enquanto o Senhor estiver chamando gente, enquanto tiver gente se convertendo a Deus, ao Evangelho e lutando para viver o Santo Evangelho, o Espírito, a promessa do avivamento, do derramamento do Espírito estará sobre essas pessoas. Então, enquanto houver salvação de almas, haverá avivamento. Olha aí. E aí? E aí, pastor? Pastor Carlos, o que o senhor acha? Se você pegar texto sem contexto, você cria pretexto, né? Então vamos lá. Atos 2 se cumpriu. Por quê? O Espírito Santo, uma vez que é retirado da terra, ele era dado por possessão. Ele é retirado de Gênesis 6, 3. Depois é dado por possessão. Em Atos 2, ele é dado por porção. Todos podem receber. O Atos 2 lá, dito pelo Fábio, esse respeito a vós, a todos quando o Senhor chamar, tá certo. Tá certo. Isso só não quer dizer que ali está dizendo que é um avivamento no último tempo. Ó, haverá um grande antes do arrebatamento. Não tem. O que tem antes do arrebatamento? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que, claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Aí vai falar uma série de coisas por que isso vai acontecer. Proibir casamento, consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graça pelos fiéis, com essa verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for comido com ação de graça, foi santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Não tem nenhum texto bíblico que aponta assim, vai ter um avivamento no fim dos tempos. 2 Timóteo capítulo 4, se lê também assim,
Capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Não tem nenhum texto, pode revirar de ponta a ponta, que vai ter um avivamento antes do arrebatamento. Não, isso é uma fala de pregadores. É uma falácia de pregadores. Igual a ideia de que uma outra ideia que tem assim, ó, um monte de falácia. Brasil, excelentes pregadores. É nada. É nada, isso acontece, irmão. É igual o país Brasil para futebol, é outra mentira, também não tem. Deus vai levantar uma geração, também não vai. É tudo força de expressão, é bonitinho falar. Mas biblicamente vai? Não vai. É essa geração e acabou. Não tem avivamento antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento tem. É só ler Mateus 24. Vou dar as referências, depois vocês debatem aí. Porque eu não vou ficar debatendo negócio que não tem nexo, né? Não vou debater o lógico. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximaram-se para lhe mostrar as condições do templo. Vocês estão vendo isso? Perguntou. É verdade, nos diz que não ficará perto sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado numa das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenha cuidado que ninguém nos engane, muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, se enganarão. Vocês ouvirão falar de guerra, de rumores. Vocês estão ouvindo falar de guerra ou não? Estão ouvindo ou não? Sempre. Rumores de guerra. Estão ouvindo também? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Está tendo isso aqui ou não? Ah, tá bom. Haverá fome. Está tendo fome? Sempre. Terremoto. Em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos. É só o que está acontecendo na Nigéria. Condenados à morte, serão odiados por todas as nações por causa do teu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, estão abandonando, trairão, odiarão uns aos outros. O Fábio, que já me odeia. e numerosos falsos profetas. Oxi. The King the Powder. Surgirão, enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aonde aqui, ou em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, tem avivamento. E sem contar o que Pedro diz, que eu estou poupando. O que Pedro diz? É necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. E se começar pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Aonde que tem avivamento? Aquele derramamento, o povo, aonde? É só mostrar. É só mostrar. Abre a Bíblia e mostra para mim. Falar, eu acho. Não, eu não trabalho com achismo. Eu tenho que trabalhar o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que está na Bíblia. Está na Bíblia? Não está. Então é balela.